Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é o professor Vinícius Prado e vamos aí para mais uma aula de biologia aqui no canal do Plantão Química. E se você não viu ainda o outro vídeo onde eu falo sobre a questão do lamarquismo e do darwinismo, pô, assiste lá aquele vídeo que ele é um complemento excelente para esse daqui, onde a gente vai falar sobre neodarwinismo e sobre a questão das evidências evolutivas, que é o que a gente usa para estudar, né, o processo evolutivo que aconteceu. Beleza? No mais, gostaria de pedir encarecidamente, se você puder, se inscreve no canal e deixa o seu like, que é muito importante para valorizar o trabalho que a gente faz aqui. Conto com vocês. Vamos lá. Bom, rapaziada, falando aí sobre o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução, ela foi desenvolvida entre 1930 e 1950. Então, no lamarquismo, a gente teve a questão do Lamarck. No darwinismo, a gente teve a questão do Darwin. E no neodarwinismo, nós tivemos vários cientistas que trabalharam em conjunto. Eles pegaram ali a questão da teoria evolutiva do Darwin e juntaram com as questões do trabalho do Mendel sobre genética. Então, como eu disse lá no outro vídeo, né, o Darwin e o Mendel, apesar de serem da mesma época, eles não tinham contato um com o outro. Então esse contato ele foi feito através desses cientistas, né, que desenvolveram o que a gente chama de neodarwinismo. Então aqui, né, a gente tem Ronald Fisher, aqui o Ernest Mayr e aqui o Theodosius Lubizanski, né? Algum dos três aí, entre vários outros, né, que participaram aí da elaboração do neodarwinismo. Então, aqui, né, como eu disse, conciliou a teoria do Darwin com as descobertas da genética. Então eles estavam respondendo o que o Darwin não conseguia. Darwin, de onde que vem essa característica nova? Não sei. Agora a gente sabe. Através de mutações, processos aleatórios que aconteciam, através de recombinação gênica, né, lá na parte do crossing over da meiose. Então era assim que as características novas surgiam. Essas características adquiridas, elas não são herdáveis, né, que é o oposto do que o Lamarck falava. O Lamarck defendia a ideia de que existia transmissão da característica adquirida. Aqui não, aqui no neodarwinismo a gente sabe que só transmite o que está no material genético. Beleza? Outra coisa é que aqui no neodarwinismo a gente vai considerar a população como unidade evolutiva. Então não adianta um indivíduo evoluir, né? Se essa característica que surgiu nele não for passada por outros descendentes, não adianta de nada. Então quem evolui é a população e não os indivíduos, tá? Porque a população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Existem as variações fenotípicas, né, as variações de características observadas dentro das populações. Né? Como eu disse lá no outro vídeo, ninguém é igual, né? A gente é muito parecido, mas não é igual. E foi aqui, né, que surgiu o conceito biológico de espécie, que foi feito pelo Ernest Mayr, tá? Esse cientista alemão aqui. Então, o conceito biológico de espécie são indivíduos muito próximos que conseguem acasalar gerando filhotes férteis. Tá? É importante que o filhote seja fértil para a reprodução continuar acontecendo. E toda vez que existe a reprodução, existe, né, a chance de mutações acontecerem, de recombinações gênicas. Então, a evolução ela é um processo constante. Tá? Então, hoje, o que a gente tem de teoria evolutiva, né, a evolução moderna, é a questão do neodarwinismo. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, né? Ou seja, que vai fazer com que eles fiquem mais diferentes entre si, as mutações e a recombinação genética. Agora, os fatores que vão atuar sobre essa variabilidade genética. Aí a gente tem a seleção natural, né, selecionando as características vantajosas. A gente tem a migração, né, também chamada de fluxo gênico. Né, o indivíduo sai de uma população, migra e vai reproduzir lá na outra população. Né, isso é muito comum com animais que fazem migrações, né, aves migratórias, por exemplo. A gente tem a questão da oscilação genética, né, que é a deriva gênica ou deriva genética, né, que é esse exemplo aqui embaixo. Tá? Se a gente reparar, a gente tem, antes, né, do evento aleatório aqui, a gente tem muitos indivíduos que têm gene azinho. Né? A gente pode até contar, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 genes azinhos, né? Eu fui contando um por um. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 aqui em cima.
Tá? E de gene azão, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então eu tenho aí uma proporção muito grande, né, do azinho, né, uma proporção de 0,7. Pô, Vinícius, como é que chegou nesses valores aí? Pô, gente, aqui é a continha. Aí eu tinha 20 genes, né, eu tinha 6 azões, né, fiz aí uma regra de 3, cheguei no valor aí de 0,30%, que é igual a 0,3. 30% é 30 sobre 100. Se você fizer essa divisão, né, dá aí o 0,3. Né? Então, para completar 1, que seria 100%, fica aqui o 0,7. Então, aleatoriamente, a chance de eu diminuir os indivíduos que têm um azinho era muito grande. Né? E aleatoriamente, sobraram apenas esses 3 besouros aqui, todos com azinho. Então, depois, né, disso, né, eles reproduziram, depois desse evento, e a frequência de gene mudou drasticamente. Isso que é a deriva genética, né? Essa mudança brusca, né, na proporção de genes de uma geração para outra. Antes eu tinha 70% dos besouros com o gene recessivo e 30% carregando o gene dominante. Depois desse momento, né, desse evento aleatório, 100% dos meus besouros passaram a ter o gene recessivo e o gene dominante desapareceu. Né? Então isso, né, atuou sobre a variabilidade genética. E tem também, né, a questão da endogamia, né, que é o acasalamento entre os organismos aparentados. Quando nós temos organismos da mesma família, a chance deles compartilharem genes dominantes e genes recessivos é muito grande. Né? Então isso acaba atuando também sobre a variabilidade genética. A gente precisa falar agora, rapaziada, sobre outra coisa. Questão de especiação. Tá? Esse termo, especiação, ele está relacionado à formação de novas espécies. Tá? Então, toda vez que a gente fala sobre especiação, a gente vai falar sobre formação de uma nova espécie ou algumas novas espécies. E isso está relacionado diretamente ao isolamento. Esse isolamento ele pode ser através de formas de alimentação diferentes, né, comportamentos diferentes, ou esse isolamento ele pode ser feito através da questão das barreiras, né, das barreiras geográficas. Então vamos falar os tipos de isolamento que existem que podem formar a questão da especiação. Vamos lá. A gente tem aqui o isolamento reprodutivo pré-zigótico, né, que vai impedir o encontro do gametas entre indivíduos de espécies diferentes. A gente tem o isolamento ecológico, né? Os organismos eles ocupam habitats diferentes. Né? A gente tem a questão do isolamento sazonal, né? Que é época de reprodução diferente. Isso é muito comum para planta, né? Plantas que florescem em épocas do ano diferentes. Né? Lembrando que a flor é a estrutura que vai produzir os gametas. Existe a questão do isolamento etológico, os comportamentos incompatíveis. Indivíduos de espécies diferentes geralmente têm formas de atrair as fêmeas diferentes, né? Por isso que uma fêmea não é atraída por outra espécie. Tem o isolamento mecânico, né? Que são as diferenças anatômicas. Né? Uma espécie tem um aparelho reprodutor muito grande, a outra tem um aparelho reprodutor muito pequeno. Então, existe essa incompatibilidade. O isolamento do gameta, né? A incompatibilidade, né? O gameta, o espermatozoide de uma espécie, não consegue atravessar a zona pelúcida, né? Que é uma estrutura ali no óvulo que seleciona os gametas da própria espécie. Tem a questão do isolamento reprodutivo pós-zigótico, né? Que é o que vai acontecer após a fecundação. Geralmente, isso leva à inviabilidade do híbrido, né? Que é a mistura de espécies diferentes. Esse embrião ele é descartado por uma má formação genética. E quando nenhum desses isolamentos ou a má formação genética que acontece, tem a questão da esterilidade do híbrido, ou seja, ele não produz gametas funcionais. Ou seja, quando a gente mistura espécies diferentes, nós geramos os híbridos, e os híbridos eles são estéreis. Tá? Então, aqui uns exemplos de híbridos para vocês. Tá? Aqui é o besouro, tá? Não existe no Brasil, né? A mistura aí de dois bovinos. Aqui o wolfim, tá? É criado em parques. Aqui o jagleão, tá? A mistura da onça pintada com o leão. Aqui é o urso grolar, tá? Feito em cativeiro, tá? A mistura do urso polar com o urso negro. Aqui o mais famoso, ou melhor, o segundo mais famoso, que é o ligre, né? A mistura de tigre com leão. E aqui a mula, né? Que é a mistura do cavalo com o jumento. Então, esses híbridos, eles são feitos
ou para aumentar, muitas vezes, né, a produtividade de alimento, né, como exemplos de outros híbridos que eu não cheguei a colocar aqui, ou atração, né, atração turística, ou utilização no dia a dia. Né? Por exemplo, a questão do ligre aqui foi gerar o maior felino que existe. Né? A questão aqui do jagueleão, né, formou um animal muito bonito, né, do golfinho também, né, a mistura aqui de dois cetáceos, né, um golfinho com uma baleia, né, não é qualquer baleia, tá, gente? Mas, por exemplo, o do zoo aqui e a mula, né, elas foram feitas para poder carregar peso, né, principalmente a mula, né, o Brasil é o país que tem a maior população de mulas. Isso devido à questão de esse animal ele ser mais fácil de criar, porque ele não tem o tamanho do cavalo, mas ele não é tão pequeno quanto o jumento, né? E o jumento não aguenta carregar muito peso. Tá? Então esses são os híbridos. Agora, existe um outro termo que é bom a gente falar, que são as quimeras, né? Que é quando o indivíduo ele tem algumas células que são derivadas de um organismo diferente. Essas quimeras elas podem acontecer através de transplantes, né? Por exemplo, um indivíduo que recebe uma medula óssea de um outro indivíduo, né? Então, por exemplo, eu recebi a medula óssea de uma pessoa qualquer. Essa medula óssea, ela produz os elementos figurados do sangue. Então, algumas células do meu corpo, como os elementos figurados, eles vão ter material genético da pessoa que doou a medula óssea, não o meu material genético. Eu acho que eu bati no microfone, gente. Deixa eu ver se ele está funcionando. Tá funcionando, tá funcionando. Perdão, eu esqueci que eu estava de microfone. Tá? Então, beleza. Então, isso são as quimeras, né? Através de transplantes ou fusão de embriões, né? E aí, no caso, para a questão de gêmeos diferentes. Muitas vezes, as quimeras, né? Falando aqui da nossa população, da nossa espécie, a quimera não sabe que é uma quimera, né? Até ela fazer um exame específico e acabar descobrindo. Isso não muda nada na vida da pessoa, tá? Só uma característica genética. Vamos lá. Existem dois tipos principais de especiação, tá? Que é a alopátrica e a simpátrica. Tá? O meio é o que a gente chama de parapátrica. Tá? Então vamos lá. Analisando aqui, ó, a alopátrica, né, é uma especiação que acontece de acordo com o isolamento, né, reprodutivo por uma barreira geográfica. Tá? A simpátrica é quando a gente tem esse isolamento acontecendo dentro da própria população, ou seja, um conjunto de indivíduos que começam a ter um hábito diferente e eles passam a reproduzir, né, somente entre si. Então eles vivem na mesma área, porém essas espécies elas param de ter contato uma com a outra. A parapátrica, né, alguns materiais até fazem a divisão em peripátrica e parapátrica, mas é o processo que está aqui no meio, né, quando tem essa mudança, né, de hábitos, mas, né, eles ficam ali vivendo próximos. A gente percebe ali, ó, que o habitat ali ele é adjacente. Aí com o tempo, né, isso pode acabar, né, os habitats eles podem acabar ficando mais distantes. Beleza. Tanto a especiação alopátrica, quanto a simpátrica, quanto a parapátrica, ao longo do tempo, ela tende a gerar indivíduos diferentes, por um processo evolutivo chamado de anagênese ou de cladogênese. Né? A anagênese é esse processo aqui que ele é linear. Né? É uma espécie que vai ao longo do tempo acumulando processos de mutações, de recombinações genéticas, a seleção natural, né, vai fazendo a pressão seletiva aqui em cima. Então, ao longo do tempo, com o meio ambiente se modificando, ele deixa de ser uma espécie e vira outra. Tá? A cladogênese é quando a gente tem a divisão, tem a formação dos clados. Essa espécie aqui, ela origina, né, essas outras duas espécies. Nos dois exemplos, a espécie laranja ela deixa de existir. Tá? Aqui, nesse caso, esses indivíduos eles podem conviver muito próximo. Então, eles podem entrar no mesmo habitat, só que eles não vão conseguir acasalar porque teve o processo de especiação. Vamos lembrar que indivíduos da mesma espécie são aqueles que conseguem acasalar, gerando filhotes que são férteis. Beleza? Então, principalmente aqui, ó, se ligar muito na questão da alopátrica com isolamento geográfico e da simpátrica
tá? Que é ter ali a questão dos indivíduos viverem no mesmo habitat, mas com hábitos diferentes. Bom, falando agora das evidências evolutivas, rapaziada. A gente tem a questão dos fósseis. Esses fósseis a gente usa para poder estudar, né, como que o planeta era naquela época, porque se a seleção natural ela existe, é porque esses organismos eles tinham as características vantajosas para viver naquela época. Então, pela característica que ele tem, automaticamente eu consigo saber se esse indivíduo ele como que o ambiente era de acordo com a característica que ele tinha. Então, fósseis não é só osso. Tá? Eu posso ter um animal preso aqui no âmbar, que é uma resina. Né? Eu tenho impressões, né, tanto de planta quanto de animais. Né? Então, de acordo com essas características, eu consigo descobrir, né, como que o ambiente era naquela época. Outra evidência evolutiva são os órgãos homólogos, ou a questão da homologia. Né? A gente tem aqui ó, o braço do homem, a pata do cavalo, uma asa de morcego e uma nadadeira de uma baleia. Tá? São os mesmos ossos. O que muda é o tamanho e o formato, mostrando que esses organismos eles compartilham uma questão de ancestralidade. Beleza? Não confundir isso com analogia ou órgãos análogos, que é quando eu tenho a mesma característica, só que esses organismos eles não têm grau evolutivo comparado. Então, ó, aqui na homologia, todo mundo aqui é mamífero, né? Todo mundo aqui é do mesmo grupo. A característica que é diferente, né? O braço é diferente da pata, que é diferente da asa, que é diferente da nadadeira. Aqui a característica é a mesma, só que eles não são do mesmo grupo natural. Eu tenho inseto que é invertebrado, eu tenho ave que é ave, né, que é um vertebrado. Nós temos ainda morcego, que é um mamífero que voa, e tinha os pterossauros, né, os lagartos voadores. Né, todos esses quatro grupos eles têm a questão da analogia para o voo. Né, a origem da asa e do voo surgiu 4 vezes ao longo do processo evolutivo, uma em cada grupo, e cada grupo tem, né, a sua asa, né, funcionando e tendo uma origem diferente. A gente tem também a questão da convergência adaptativa. Né? Organismos que vivem no mesmo ambiente, eles tendem a ter as mesmas características selecionadas. A gente tem aqui um golfinho, que é mamífero, que tem o corpo muito parecido com o tubarão, que é um peixe, é um condricte, que provavelmente, né, corpo muito parecido com o ictiosauro, né, que é um réptil que vivia na água na época dos dinossauros. A gente não consegue saber a coloração do animal, porque isso não fica preso na rocha. Né? O fóssil não conserva isso. Mas, considerando que os três vivem no oceano, né, e os três, e o golfinho e o tubarão, eles têm o dorso mais escuro, o peito mais claro para ficar camuflado, né, a questão do corpo hidrodinâmico das nadadeiras, né, apesar do formato aqui das nadadeiras ser diferente na caudal, a gente acredita que o ictiosauro tinha o mesmo padrão de cor. Né? Por que, que o dorso é mais escuro? Porque quando a presa olha de cima para baixo, o animal fica camuflado. Por que, que o peito é mais claro? Porque quando a presa olha de baixo para cima, né, ele fica camuflado na luz do sol que é branca. Tá? E a questão aqui, ó, que a gente tem vários animais de grupos diferentes, né? Um é mamífero, outro é ave, um é peixe ósseo, outro é peixe cartilaginoso, vivendo no mesmo local. Olha como que o formato do corpo fica muito parecido. Né? Inclusive, né, o pessoal fala aí, o pinguim é uma ave que não voa. Ele não voa, né, mas ele nada muito bem, né, ele voa dentro da água praticamente. Tá? Então, isso mostra que o meio ambiente ele seleciona sempre a mesma característica, né, se o ambiente for o mesmo. Tá? Outra evidência é a embriologia comparada, né, o estudo do desenvolvimento embrionário. Então a gente consegue ver aqui desde a origem até a formação do indivíduo, todas as etapas elas são muito parecidas. Né? Inclusive ao longo do processo evolutivo, vamos pegar aqui o humano, a gente teve cauda e fendas branquiais, né? Demonstrando que a gente compartilha ancestralidade com animais que têm caudas e com animais que vivem na água, né? Que respiram por brânquias. Né? E todos esses animais aqui, né, desde o peixe até o humano, todos eles estão no grupo dos cordados, né, que tem coluna vertebral. E olha como, principalmente o início é muito parecido.
Então mostra a questão da ancestralidade compartilhada que o Darwin já defendia. Outra evidência é a biologia molecular comparada. A gente repara aqui que entre o homem e o macaco existe uma diferença de 8 aminoácidos diferentes produzidos, de acordo com o nosso material genético. Do homem para o cão já são 32, já é uma diferença muito maior, mostrando que você é geneticamente e evolutivamente muito mais próximo do macaco do que do cachorro, por exemplo. Tá? E para terminar, a gente tem os órgãos vestigiais, aqueles órgãos que perderam a função nos indivíduos adultos, mas demonstra a questão da nossa ancestralidade. Então a gente tem aqui o apêndice, que é muito, ou melhor, aqui no humano, que é pouquíssimo desenvolvido, mas em animais herbívoros ele é grande pra caramba, porque ele está relacionado à metabolização da celulose, que que compõe a parede celular das plantas, então os animais herbívoros têm que metabolizar. A gente não tem enzima para digerir celulose, por isso que o nosso apêndice ele é pequenininho, não faria sentido a natureza selecionar indivíduos com apêndice muito grande, porque seria um gasto energético desnecessário, porque a gente evoluiu através da alimentação da carne. A questão aqui das vértebras do cóccix, que serão as vértebras que estariam dentro da cauda, que tem a regressão, como a gente viu na imagem ali da embriologia comparada. A questão do siso. Hoje em dia, muitas pessoas falam assim, já tem até seres humanos nascendo sem siso. E a gente não usa para nada. Lamarck, lei do uso e desuso. Não está usando, não vai ter. Sempre nasceram seres humanos com siso e sem siso. A diferença é que antigamente, se você tinha o siso, você se alimentava melhor, porque tinha a questão da carne crua. A gente passou a manipular o fogo a partir de um certo tempo. Então, quem tinha o siso conseguia comer mais. Quem não tinha o siso comia menos. E o organismo que tinha o siso, mas não tinha espaço na boca, nem comia. Então, o meio ambiente usava isso como uma característica primordial para a sobrevivência. Hoje em dia, isso não é mais usado para a seleção de indivíduos. A questão da membrana nictante, que a gente tem aqui no cantinho do nosso olho, onde saem as lágrimas, demonstrando a questão da ancestralidade com animais que têm a membrana nictante. Geralmente animais que enxergam dentro d'água. Beleza? Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo ou então vem para o nosso grupo do Telegram. E não esquece de ir lá e assistir o outro vídeo sobre evolução que está muito bacana também. Beleza? No mais, like no vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para um amigo teu, tenho certeza que ele vai gostar. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!